Bom, basicamente o que você fala é sobre psicologia baseada em evidências. Isso aí. Você sabe o que é isso? Então. Vamos lá. Você já ouviu falar esse termo? Me ilumine. Você já ouviu falar Ouvi esse termo? eu, sei lá, ontem no Vilela. Psicologia baseada em evidência a galera normalmente acha que o nome ele remete a evidências, né? Então parece que é só evidência científica. Mas na verdade, isso inclusive é um dos porquês desta área ser atacada por um grupo de pessoas que reduzem ela a algo tecnicista, exagerado, sendo que não é. Na verdade, a psicologia baseada em evidência, ou a prática baseada em evidência, e aí eu vou começar a explicar e você vai falar, pô, mas não deveria ser todos baseados em evidência? Você vai começar agora. Pois é, mas aí você vai entender isso. Porque isso daí foi uma coisa importada da medicina, que é utilizada hoje na fisioterapia, em outras na nutrição e etc. E na prática baseada em evidência, ela ao contrário do que muita gente pensa, a prática baseada em evidência é um modelo de atenção clínica. Tá, então como é um outro modelo de atenção clínica? Assim, só para você entender, a prática baseada em evidência ela se sustenta em um tripé, que consiste em você oferecer ao seu paciente a melhor evidência disponível, tá? Então você olha na literatura a melhor evidência para o caso do seu paciente. Além disso, você tem que saber aplicar a melhor evidência disponível. E além disso, você tem que levar em consideração a subjetividade, as preferências do paciente. Isso é prática baseada em evidência. Dar a melhor evidência, saber dar a melhor evidência e se preocupar com as particularidades do paciente. Por exemplo, se você é um cara religioso, é importante para mim, como terapeuta, saber que você é religioso. Claro, parece até meio óbvio. Isso. Então, quando você faz prática baseada em evidência, você está fazendo um modelo de atenção clínica que leva em consideração esses três pés. E a tua dúvida foi o contraponto, né? Então, se não é prática baseada em evidência, é prática baseada em quê? Então, assim, eu queria também, se tiver como, se vocês souberem também, qual que é o argumento que usa para falar que isso daí é ruim? Cara, a galera diz assim que você que geralmente até conversei isso com o Jean bastante, geralmente quem bate na prática baseada em evidência acha que é só a melhor evidência disponível. Então, por exemplo, tu é um cara que apresenta um transtorno depressivo, aí você vem ao meu consultório e, sei lá, eu vou fazer um protocolo clínico com você que envolve fazer com que você, sei lá, faça alguns passos ali de um tipo de intervenção. Muita gente acha que eu não ligo muito pro que você pensa do que eu vou aplicar em você. Que você é só depressão. Que você é só uma depressão na minha frente e eu vou tratar a depressão e não o Igor. Entendi. Só que a galera que meio fala... matemática. Só que talvez uma matemática tosca. Só que a galera... Só que não é isso, cara. Prática baseada em evidência leva em consideração as suas preferências, os seus valores, a sua vida como um sujeito. E o outro ponto é que... Então o pessoal primeiro acha que é só evidência e não é. E o outro ponto é que geralmente quando a pessoa descobre o que é de fato prática baseada em evidência, pelo menos naquelas que eu tive contato, e não foram poucas, elas mudam de opinião. Elas falam, não, realmente isso é uma coisa interessante. Então, essas pessoas que você está assim, você tá falando de... há um preconceito de quem não faz... Vamos lá. De quem não trabalha na área. Os caras que poderiam ser pacientes, que são os caras que não sabem o que é e acham que é alguma coisa de... O buraco é mais embaixo, cara. Porque assim, o paciente não tem obrigação de saber. Você concorda comigo? Você não é fisioterapeuta. Não, você vai num fisioterapeuta... Tanto que eu acabei de perguntar o que é isso. Perfeito. Né? Você não tem nenhuma obrigação de saber. Só que eu aposto com você que quando você vai no fisioterapeuta, você acredita, ou você pelo menos espera, que ele tá te oferecendo o melhor tratamento disponível. Que ele não tá te dando uma coisa meio inútil, ou uma coisa que ele não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Concorda comigo? Sim. E a mesma coisa para um médico, a mesma coisa para um dentista e assim por diante. Então, sei lá, quando eu treino com um personal, eu tô imaginando que o cara tá me dando o exercício que vai me fortalecer melhor e não um exercício que, putz, eu vou levar 10 anos pra fazer para fortalecer. Né? Agora, o que acontece? Onde que entra a ciência aqui e o contraponto, que é um pouco o que você perguntou? Tradicionalmente, na psicologia, a gente tem as escolas. Talvez você já tenha ouvido falar, você tem a psicanálise, tem o Jung, tem a terapia isso, tem a terapia aquilo. As escolas, elas foram se construindo aí, grosso modo, nos últimos 100, 120 anos de estudos. E algumas escolas não se preocuparam em testar empiricamente com experimentos, né, no laboratório, com sujeitos, etc.,
de forma rigorosa para avaliar se aquilo funciona ou não. Então, por exemplo, o que é uma prática antagônica a essa tal prática baseada em evidências? É você confiar numa autoridade. Eu faço assim porque Freud falou, eu faço assim porque o fulano de tal falou. Ou uma crença de que assim, cara, eu atendo pacientes há 70 anos, eu já atendi 5.000 pacientes, logo eu sei o que fazer. Como se o meu raciocínio ele fosse melhor do que todo o rigor e o controle da ciência, percebe? Agora, qual que é o grande desafio? O primeiro grande desafio, e talvez seja um dos grandes motivos que a gente te agradece pela oportunidade de estar aqui, é informar quem quer procurar um serviço de saúde, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta, que, bom, a primeira pergunta é, esse cara trabalha baseado em evidências? Esse cara está me oferecendo o melhor tratamento disponível? E a segunda é, profissionais da psicologia, que é o nosso trabalho, o nosso foco é, você trabalha baseado em evidências? Porque quando o Wesley falou, né, são 3 elementos, você tem a melhor evidência disponível. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu quero saber qual é o grau de satisfação da população com o atual presidente da República. Uhum. Eu saio aqui na rua, as primeiras 5 pessoas que passarem eu pergunto, você gosta do atual presidente? Qual é o teu de 0 a 10? 4 de 5 dizem que gostam, 1 não gosta. E eu volto aqui pra você falar, Igor, cara, 90% de aprovação, presidente. Você confia nisso? Não. Por que não? Porque é estatisticamente incorreto. Incorreto, né? Cara, você perguntou para 5 pessoas no mesmo horário, num bairro de uma cidade. Acho que você tem que ampliar isso, né? Você tem que perguntar para muitas pessoas diferentes, mais pobres, mais ricos, cidades diferentes. Agora, isso que você disse, não confio na tua pesquisa, é porque eu cometi um erro metodológico. Então talvez você dissesse para mim assim, não, tem maneiras melhores de fazer isso. Em ciência, existem maneiras melhores de você descobrir se uma coisa funciona ou se uma coisa não funciona, se uma coisa é benéfica ou uma coisa não é benéfica. Alguns não se dão o trabalho de testar. Seja porque acham que a ciência é aquém da complexidade humana, ou porque acham que não precisa, porque a subjetividade é muito complexa, ou porque acham que eu já faço um bom trabalho, coisas do tipo. Há quem teste de maneira meio tosca, que sou eu saindo aí perguntando para meia dúzia de pessoas quem ela a satisfação. E há maneiras bem testadas. Então, o primeiro passo nesse modelo de uma prestação de serviços baseada em evidências é assim, quais pesquisas são confiáveis, quais pesquisas eu posso, de fato, aplicar para cada paciente. Agora, isso é 1/3 da história. E isso requer um conhecimento aprofundado de ciência, que eu não vou entrar aqui, senão vai todo mundo dormir, tá? Começam os termos nerds, aí, enfim. Esse é um elemento. Agora, o outro elemento, cara, é o saber fazer. Então, por exemplo, com o conhecimento que eu tenho de ciência, eu posso falar para você qual o melhor tratamento de fisioterapia para dor lombar. Isso não quer dizer que eu sei fazer. Eu não sou fisioterapeuta. Eu não sei onde pôr a mão. Eu nem sei direito cadê a costela, entende? Não tenho formação nisso. Então, eu preciso saber fazer. Como é que executa a técnica? Como que eu mensuro se meu paciente está melhorando ou não está melhorando? Agora, então eu tenho 2/3 da história. A pesquisa e o meu know-how, né? A minha competência técnica, o saber fazer. Agora, tudo isso está a serviço de quem? De uma pessoa que está na minha frente. Que tem os seus objetivos, os seus valores, as suas crenças, as suas preferências. Um estado clínico. Né? Uma coisa é o cara que tem depressão há 3 meses. Outra coisa é a pessoa que tem depressão há 20 anos. Né? Então, toda racional poxa, será que eu não deveria, então, atuar com este modelo? E quando eu conto pra você, cara, todo mundo fala assim, mas não é óbvio, todo mundo trabalha mas não é assim, exatamente. E, cara, não. E o legal da prática baseada em evidência, cara, é que quando chega um caso cabeludo no teu consultório, seja você um dentista, um médico, um psicólogo, um nutricionista, e você for implementar a prática baseada em evidência, fica legal fazer. Vou te dar um exemplo. Se eu for fazer o que eu acho que o fulano lá disse que é certo para todo mundo, então chegou 100 pacientes na minha frente, eu apliquei 100 vezes a mesma coisa. É fácil. Na minha avaliação é fácil. É fácil atender. Receita de bolo. Isso que você tá falando é basicamente uma filosofia de como fazer meu trabalho direito? Na saúde? Na saúde? Deveria ser um filtro para você tomar uma decisão na sua clínica. Tá, talvez eu vá até um pouco... Deixa eu só finalizar uma parada aqui para você sacar.
Aí imagina que você chega, eu sou um médico de, sei lá, que opera cordas vocais e garganta e tal, e você chega com algum tipo de problema na garganta por chupar o pendrive aí, o pod, né? Tá muito invejoso, cara. Eu fico impressionado, cara. Caraca, não tem vergonha de ser invejoso assim. Vai lá, e aí, digamos assim, ó, o cara fala assim, ó, Igor, a melhor evidência, lembra do tripé, né? Melhor evidência, prática, saber fazer e as suas preferências. A melhor evidência pro teu problema é fazer uma operação aqui, só que você vai ficar 3 meses sem falar. Você não vai conseguir se comunicar, vai ficar rouco e tal, vai ser difícil, vai doer se você tentar falar. Então ele tem a melhor evidência. Ele sabe fazer. Ele falou, eu sei fazer aqui no meu consultório. Só que, cara, tu vai falar assim, irmão, eu sou host de podcast, eu preciso falar. Então, se ele fala, não, mas tem que ser essa, ele não tá fazendo prática baseada em evidência. Porque ele não considerou você, cara. Então, a prática baseada em evidência, ela permite você você ser flexível e tomar uma decisão considerando todos esses pilares. E é muito bonito isso, cara. Cara, eu acho que se me perguntasse, se você me descrevesse isso sem me falar um nome, eu ia chamar de bom senso. É isso aí. É porque